essa semi, e eles estão tentando fazer um projeto desses negócios de live show, onde eles querem capacitar pessoas para poder fazer vendas online. E aí ele até me falou que eles estavam pensando em até trazer gente do Brasil para poder capacitar essas pessoas para poder trabalhar com isso, porque a demanda é grande. O Brasil vai abrir carrinho de compra para TikTok, e aí provavelmente eles vão precisar de alguns brasileiros. E aí, hello! E aí eles estavam falando que eles estavam querendo trazer. Então eles perguntaram: Simi, você acha que seria interessante? Você acha que os brasileiros, eles viriam aqui para a China para poder aprender sobre isso e trabalhar por aqui? Eu falei assim: eu acho que sim. Aí eu fui convidada para isso e também fui convidada para poder... como que fala? Aí eu fui também convidada para poder visitar a cidade, né? Eu não tô sendo paga para estar aqui, mas a gente veio conhecer alguns lugares para a parte de turismo também, porque eles falaram assim que eles estavam querendo fazer alguns pacotes turísticos também para oferecer para os estrangeiros, inclusive os brasileiros, para conhecer a cidade, desenvolver o turismo, já que a China abriu, né? Eu falei assim, claro, porque desconto, quem não quer desconto? Então vamos lá tentar ver o que tem na cidade, para ver o que é interessante para o brasileiro, se tem alguma coisa assim, um chamariz. Ainda até falei para eles assim, que seria interessante eles tentarem achar alguma coisa que a cidade é especializada para oferecer algum curso também, porque de repente as pessoas não querem vir só para turismo, às vezes elas querem também vir para se especializar, sei lá, em massagem, acupuntura, medicina chinesa, cerâmica, né? Eu não sei o que tem por aqui. E aí eu queria que eles também pensassem nisso aí também. Aí, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é em relação aos membros. Muito obrigada, gente, para quem tá entrando aí como membro. Tem muita coisa que as pessoas acham assim, vocês ganham horrores, vocês ganham rios de dinheiro. Mas não, tá, gente? Os membros sempre ajudam também a manter o canal, porque eu não estou no Brasil. As empresas do Brasil, elas querem fazer parcerias com as pessoas que estão no Brasil, porque elas precisam mandar produto e ninguém me manda produto aqui para a China. Inclusive, uma das coisas que me mantém fazendo YouTube é o canal em inglês, tá, gente? Por isso que eu montei um canal em inglês, porque aqui na Ásia, quem vai me pagar para fazer vídeo, para fazer as coisas, são as empresas que querem vídeo em inglês, não em português. Então, essa a minha longa explicação de começo. Eu queria andar aqui fora, mas acho que tá muito ventando. Enfim, aí sobre a parte da taxação, tá, gente? Muitas pessoas ontem me perguntou, mas Simi, como é que tá essa parte de taxação? Você está sabendo de alguma coisa? Muitas pessoas estão reclamando que estão com os pacotes parados, ou está sendo taxado abusivamente, ou estão retornando para a China. Então foi assim, não tem uma notícia oficial do que está acontecendo, tá? Então não tem alguma coisa falando, agora está acontecendo, como aquele negócio que foi da última vez, negócio de Rio Vermelho, Canal Vermelho, não sei o que era, que foi uma coisa que foi anunciada. Dessa vez parece que não tem nada, mas a gente pode imaginar algumas coisas. Então assim, muitas pessoas estão reclamando que não só a parte de eletrônico, mas também a parte de roupas da Shein e algumas outras coisas mais específicas estão taxando bastante também. E aí voltamos ali para a seguinte questão. Em relação à importação, teoricamente, qualquer pacote que fosse mandado abaixo de $50 não deveria ser taxado. Porém, sendo esse pacote enviado de pessoa física para pessoa física, tá, gente? Então temos que lembrar que AliExpress, Shein, esse monte de outras lojas que mandam pacotes, elas são empresas. Em teoria, poderia taxar tudo se eles quisessem, então a gente não teria como reclamar. Tem algumas leis aqui do Brasil que ficam meio em aberto, porque tipo, tem gente que fala que a lei é dos 50, tem gente que fala que a lei é dos 100, porque tem uma lei que fala que não pode taxar a menos de $100, mas essa lei foi revogada, foi reiterada, isso, aquilo, ninguém sabe o que é exatamente o que, mas fica ali na base dos 50, que é melhor
mais garantido, mas tem esse porém. E aí, uma das coisas que eu tava vendo, eu não sei se são todos os pacotes que são assim, ou se alguma coisa mudou também. Os pacotes da Shein, se eu não me engano, elas vêm com uma super logo estampada do lado de fora, escrito Shein, super grande. Então, obviamente, quando a pessoa baixa o olho naquele pacote lá, ela já sabe que aquele pacote ali não é de uma pessoa física, né, gente? Então, antes, eu não sei exatamente o porquê que eles faziam isso, se era questão de parte de logo, ou se era divulgação, ou se eles tinham algum acordo com a parte do governo que liberava os pacotes deles mais rápido ou não. Mas enfim, isso daí é tudo especulação, tá? Então, gente, aí o pessoal tava falando que tá achando muito absurdo mesmo. Tipo assim, a roupa da Shein tá vindo com mais de 100% de taxação. Celular também tá vindo com uma taxação absurda. E fora essas taxações absurdas, também tem aquelas partes de multa, tá, gente? Porque o pessoal também tá pegando ali um pouco mais se a descrição estiver errada. E aí tem alguns pacotes que estão com descrição errada. E eles estão até devolvendo para a China. Então muitas pessoas estão falando assim, nossa, está ficando complicado. Será que a parte de importação vai acabar? Será que as pessoas não vão poder mais comprar de fora e tudo mais? E isso pode ser por alguns motivos, tá, gente? E aí, de novo, voltando assim, especulações. Uma seria para poder arrecadar dinheiro mesmo para o governo, em termos de taxação. Aí muitos desses pacotes algumas pessoas não vão pegar, esses pacotes eles vão para leilão, então eles poderiam arrecadar dinheiro dessa forma também, não só em parte de taxação, mas também em relação a essa parte de venda dos produtos, né, que eles são retidos. Tem essa parte também deles talvez estarem focando em fazer esse tipo de ação para desestimular a importação, porque assim, eles dificultando essa parte de importação, o que acontece? Tanto a parte do consumidor no Brasil vai começar a evitar de fazer a importação e os vendedores chineses também, ou de qualquer outro país, porque isso daí não vai se aplicar só a pacote que vem da China, eles vão acabar parando de mandar os pacotes para o Brasil. Isso daí foi uma das coisas que aconteceu, e eu não sei se vocês lembram antes, mas tinha lá um vídeo que eu fiz bem antigamente falando isso. Então, que os vendedores pararam de mandar produtos para o Brasil justamente por causa disso, porque naquela época também estava taxando abusivamente, estava sumindo muito pacote, o que é pior ainda, porque aí você não sabe nem o que aconteceu com os benditos do pacote. E muitos dos brasileiros também estavam, como estava taxando muito alto, eles não estavam recebendo os pacotes, eles estavam deixando esses pacotes voltarem. E naquela época eu expliquei para vocês que não era para deixar fazer isso, gente, porque quando esses pacotes eles voltam para a China, a maioria das vezes esses vendedores eles não conseguem receber esses pacotes de volta. O AliExpress ele vai liberar o dinheiro para vocês, porque vocês têm a proteção do AliExpress, e o vendedor ele só consegue receber uma taxa bem pequena que o AliExpress cobre em relação ao preço do produto. Naquela época, né? Eles pagavam só $80 em cima da devolução dos celulares, e vocês sabem que a maioria dos celulares não custa só $80, então muitos vendedores ficavam no prejuízo. Por isso que uma época vocês viram lá que um monte de vendedor tinha desaparecido do AliExpress em relação à venda para o Brasil, e depois gradualmente eles foram voltando porque começou a normalizar esse negócio da taxação de novo. O AliExpress também começou a fretar aviões para poder mandar os produtos para o Brasil, para poder chegar mais rápido. E aí eles falaram assim, vamos tentar mais uma vez. Pode ser que daqui para frente também você começa a ver um monte de vendedor que vai parar de mandar para o Brasil temporariamente. Então assim, existem várias coisas que vão acontecendo durante esse período e a gente não sabe por quanto tempo vai ficar. É permanente? Eu espero que não, porque durante toda essa trajetória aí, pelo menos que eu tenho prestado atenção em parte de importação, geralmente esse tipo de ação, elas acontecem ali, aí dá uma bela numa caída nas importações e depois dá uma normalizada e aí eles param de prestar atenção de novo, porque eu acho que, querendo ou não, esse negócio de vocês ficarem prestando atenção também muito tempo nessa parte de pacote de importação e tudo mais, acaba afetando o país e sai caro e um monte de coisa assim por trás, tá?
Então, espero que isso aí seja uma coisa temporária, mas a gente não sabe por quanto tempo. Ou, se não for uma coisa temporária, pode ser que aconteça o quê? Deles começarem a taxar tudo e aí eles inventarem uma nova regra também que a gente não sabe o que é e não podemos falar, porque isso daí vai depender do governo, né? Outra coisa que muitas pessoas estão falando é que talvez essa parte também de taxação esteja lá ligado com aquele movimento dos empresários que tinha no Brasil, que estavam pedindo para que os pacotes fossem taxados, porque eles não estavam conseguindo concorrer em relação a preço e tudo mais, tá, gente? Isso é uma coisa que eu falo para vocês. Quem tentou, né, quem tenta importar as coisas no Brasil de forma legal, realmente tem um custo muito alto, porque tem custo Brasil, porque você tem o quê? Você tem não só a parte de imposto quando você coloca o produto dentro, você tem a parte de transporte, de seguro, depois você tem imposto sobre imposto, imposto de venda, imposto disso, imposto daquilo. Tem um monte de coisa assim que, na verdade, não deveria acontecer, porque em teoria imposto sobre imposto é ilegal, mas no Brasil você vai fazendo os cálculos, você vai percebendo, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui e a gente não tem como fazer para reclamar, tá? Então, assim, esse nosso custo Brasil também é complicado, mas aí volta de novo aquilo que eu tinha falado no outro vídeo, tá, gente? A briga não é em relação a empresários quererem que cobre das pessoas, tá? Meu ponto de vista, sim, o que todo mundo deveria fazer era empresários e população irem contra o governo, pedir um baixo-assinado, fazer alguma revisão de lei. Eu não sei exatamente o que a gente poderia fazer. Talvez alguém que esteja me assistindo, seja mais especializado nisso, pudesse dar alguma sugestão. O que a gente deveria pedir é que eles taxassem menos as coisas do Brasil. Tipo, algumas coisas tinham que ser repensadas. Eu entendo que todo governo quer proteger o mercado local. Isso daí é fato, é óbvio, e protege o mercado interno, é bom pro brasileiro. Mas a gente tem que lembrar que a maioria das coisas não são produzidas no Brasil, tá, gente? E querendo ou não, o nosso governo, os parlamentares, eles são os mais caros do mundo inteiro. Vocês podem ver aí, ó, que pode ser que o salário da pessoa X não seja tão alto em relação ao mesmo cargo no outro país, isso, aquilo, mas é ajudinha disso, é ajudinha daquilo, é compensação por não sei o quê, é não sei quantos funcionários que a pessoa pode ter, e isso daí vai acarretando um valor absurdo de gasto que a gente tem com o governo. Então, tipo assim, eles poderiam pensar em vários e vários jeitos de também economizarem dinheiro, ou de repente arrecadar dinheiro de outra forma, porque, gente, não dá pra gente resolver só a parte do governo só falando assim, pega dinheiro aí da população inteira aí que resolve tudo, gente. As coisas não é assim, né? Primeiro eles deveriam pensar em jeitos de capacitar a população, eles deveriam pensar num jeito de desenvolver mercado, tá, gente? Porque uma coisa é você falar assim, nós estamos protegendo a indústria, sei lá, de bicicletas no Brasil. Outra coisa é falar assim, nós estamos protegendo os empresários que querem importar a bicicleta de outro país para não concorrer com essas pessoas que estão importando de fora por conta própria com uma taxação menor ou isento de taxação. Gente, não vai adiantar de ficar taxando a gente, né? Nós, consumidores e tudo mais, porque não resolve, tá, gente? Vocês podem ver que indústria de bicicletas no Brasil, eu sei que é uma indústria muito, mas muito fraca, por causa dos custos que tem, né? A maioria das pessoas que falam que vão procurar peças para bicicleta, principalmente quadros e essas coisas, elas falam que elas não encontram marcas nacionais, né? E justamente a gente não tem marca nacional porque não tem incentivo fiscal, não tem incentivo de desenvolvimento, um monte de coisa tecnológico e tudo mais. Então, assim, o problema deles acharem que vamos taxar para resolver essa parte de dinheiro, não resolve nada. É a mesma coisa que a gente tampar o sol com a peneira, né? Então, assim, se alguém aí tiver mais, como fala, mais especialização nessa parte de lei, isso, burocrática, não sei o quê, o que nós, consumidores, podemos fazer, o que a gente deveria fazer, quais são os nossos direitos, como que a gente poderia fazer com que isso acontecesse, deixa aqui nos comentários, por favor, porque pode ser que, de repente, de um vídeo desses aí, acaba saindo alguma mudança. Não sei, vamos ver aí o que vem aí pela frente, né? Outra coisa que eu queria pedir para vocês também, deixarem nos comentários, gente, é quais produtos vocês estão comprando e deixar o nome. Comprei uma placa de vídeo modelo tal, paguei tanto, não taxou.
Ah, mas eu comprei um celular modelo tal. E coloca o dia também, tá, gente? Porque essa negócio de data é muito importante também pra gente fazer uma comparação. Comprei no dia tal, chegou no dia tal, taxou por tanto. E tal produto comprei foi devolvido para a China, tá? Porque assim a gente consegue ver mais ou menos um balanço do que está acontecendo por aí. Porque a gente tem algumas ideias soltas, a gente tem algumas informações soltas. O que parece que está taxando bastante é parte de celular. E celular parece que está taxando quase todos ali. Mas algumas coisas parece que estão passando de bom ainda. Então, tipo assim, a gente ainda fica meio que nesse... O que está acontecendo de uma forma geral, tá? Tem como que o governo taxar tudo, gente? Não tem, tá, gente? Antigamente, como eu sempre falava pra vocês, eles faziam parte de amostragem. Então, tipo, numa esterona que passa ali pelo raio-x, eles tiravam, sei lá, de 1000 peças, tiravam 100 peças e taxavam aleatoriamente aqueles produtos. Existe o jeito deles abrirem o pacote e checar realmente o produto, ver quanto que ele custa e aí taxar em cima do valor real. Existe aqueles tipos de taxação que eles não abriam o pacote, que eles simplesmente taxavam num valor que eles acreditavam que valia aquele valor, né? Que nessa forma eu até falava para vocês, se de repente eles taxaram menos, não pede revisão de valores, porque muitas vezes eles falam assim, tá bom, então agora a gente vai abrir e a gente vai checar e aí a gente vai determinar quanto que esse preço vale. E aí não importa muito quanto você pagou, tá? Porque eles falam assim, você tem que me passar o comprovante de quanto você pagou e tudo mais, mas dependendo do caso, gente, quando eles querem taxar, eles arranjam qualquer desculpa, tá? Eles vão falar assim, não, mas peraí, que esse produto a gente tem no Brasil também igualzinho isso aqui, ó. E isso aqui, de acordo com a nossa tabela brasileira, não vale $100, vale $1000, então a gente vai taxar em cima de $1000. Então, tipo assim, naquela época eu sempre falava pra vocês, esse que taxa o pacotinho que não abre, se vocês acharem que o valor tá ok, que dá pra vocês ainda ganhar lucro, não reclama, tá? E aí agora também a gente não sabe, né? Se a intenção for taxar para eles ganharem dinheiro, não vai importar muito qual é a desculpa que você dá, porque eles vão sempre arranjar uma desculpinha para taxar ali de qualquer jeito que eles quiserem. Então, assim, agora é uma hora de a gente ficar de olho. Como eu falei para vocês, tem produto que ainda está passando batido. Esses produtos eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, por favor, para ajudar o pessoal a não ficar com medo de importar tudo. Muitas pessoas estavam me falando também que roupas da Shein tá taxando demais, mas roupas que estavam vindo do AliExpress não estavam taxando tanto assim, com tanta frequência. Aí, por isso que eu falei para vocês do negócio dos pacotes lá no começo do vídeo, que pode ser que como o pacote da Shein já vem com a marca Shein grandona lá de fora, isso daí influencia nessa parte de taxação também, porque eles sabem que é uma coisa de empresa para empresa. Temos que ficar de olho tudo nessa época, como a gente sempre fala. Eu quero indicar os melhores produtos para vocês, eu quero indicar a promoção, mas eu sempre falo, comparem com os preços do Brasil, porque não é só porque a gente fala que aqui é interessante, mas assim, dependendo da época, dependendo de quando estiver taxando, dá uma segurada, compra depois ou compra no Brasil. Tudo isso vocês têm que fazer um balanço entre vocês mesmo aí na sua pesquisa e tudo mais, tá? Agora, gente, o que eu, Simi, acho que é a tendência de acontecer? Eu acho que cada vez mais e mais os vendedores, os empresários, no modo geral, que estiverem focado como Brasil como mercado, eles vão começar a pensar num modo de colocar esses produtos dentro do Brasil e começar a fazer entrega local, tá, gente? Isso daí é bom pro brasileiro? É bom pro brasileiro, porque vocês vão ter produtos de entrega local com entrega mais rápido, já com o valor de imposto ali incluso no preço do produto. Talvez eles não vão chegar no mesmo valor que vocês importarem aqui de fora, mas tem essas vantagens, né? Vocês não precisarem ter tanta preocupação. O que não resolveria essa questão da parte dos empresários, tá, gente? Porque eu falei para vocês que os empresários estavam ali brigando que eles deveriam taxar essas coisas de fora porque as pessoas importavam, não tinham imposto e era difícil de concorrer. É uma verdade, tá, gente? Isso daqui, querendo ou não, é uma verdade. Mas a gente tem que lembrar que empresários brasileiros, para conseguir competir no mercado do Brasil, eles têm que colocar um valor mais alto. E querendo ou não, nós como brasileiros, quer dizer, nós não, porque eu não estou no Brasil, mas se eu fosse um empresário brasileiro que vivia no Brasil, que tinha que pagar 300 mil funcionários, isso, aquilo, né?
quer um padrão de vida razoável e tudo mais, eu teria que colocar uma margem de lucro boa, tá, gente? Porque ninguém, numa forma geral, a gente não só brasileiro, tá? Mas num modo geral, o estrangeiro em si, geralmente ele não quer ganhar pouco em cima de cada produto, tá? Porque eles querem ter um certo conforto. Mas chinês não é assim. Vocês sabem que chinês é um bicho meio kamikaze dessa parte de comércio, tá? Então, assim, se eles começarem a colocar produto no Brasil, eles vão começar a despencar o preço do mercado. A não ser que exista alguma lei que segure alguma coisa ali, ó. Mas enquanto, sei lá, tipo, um empresário brasileiro que vai precisar ganhar, sei lá, R$10 de lucro nesse produto X, você vai ver que vai ter um chinesinho doido lá que vai falar assim, não, pra mim tudo bem, eu vou ganhar R$1,50 em cima de cada produto chinês aqui, eu vou vender milhares e pra mim tá bom. Então, tipo assim, até onde vai essa bola de neve, tá, gente? Por isso que eu falo pra vocês, essa parte de taxação, se a ideia do governo é realmente limitar a importação ou ganhar dinheiro em relação a essas taxas, não sei o que mais, não resolve dessa forma. A gente teria que arranjar jeitos diferentes para que resolvesse esse negócio de verdade, para a gente conseguir proteger realmente os empresários do Brasil ou qualquer outra coisa que seja a intenção do que está acontecendo, tá? Essa parte ali tem que ser resolvida da raiz, porque senão esse problema continua só gerando um outro problema, só gerando uma outra situação e tudo mais. E essa parte que eu falei para vocês, que eu acho que os vendedores vão começar a colocar as coisas no Brasil, eu falo isso porque essa é a tendência do mercado, tá, gente? Eu não sei se eu avisei para vocês antes, mas o Kwai, ele está bolando um sistema para criar uma plataforma de venda, como se fosse tipo um mercado livre, mas eles vão ter dentro da plataforma do Kwai, e aí vocês vão colocar os produtos lá, e aí eu acho que eles que vão fazer o envio, talvez não no começo, mas depois a intenção é essa, deles virarem tipo um Amazon da vida, tá? Então, assim, eles vão forçar com que os vendedores chineses coloquem o produto dentro do Brasil para poder mandar. E essa é também a direção que o TikTok também tá tendo, tá, gente? Muito provavelmente mais pra frente, depois que eles abrirem o carrinho de compra, acho que no começo talvez eles vão liberar essas entregas fora do país, mas depois eles vão tentar forçar com que as pessoas mantenham o estoque dentro do país. Então, assim, vamos ficar atentos na tendência do mercado, no que vai acontecendo, no que isso vai acarretar pra gente. E aí, se vocês puderem, vão me avisando nos comentários ou nas lives que a gente for tendo no canal, porque assim a gente consegue deixar tanto eu atualizado quanto vocês atualizados também, tá, gente? E se vocês puderem, antes de eu fechar o vídeo, deixa aquele like, que eu acho que eu esqueci de perguntar isso antes no começo do canal. Me segue nas outras redes sociais. E como eu falei pra vocês na live de ontem, aconteceu uma coisa muito chata comigo nesses últimos 2 meses, por isso que eu tinha desaparecido um pouco, tanto do meu canal principal, mas meu canal de vlog ficou totalmente abandonado. Conto com a ajuda de vocês, se vocês puderem entrar lá no meu canal de vlogs, deixa um vídeo rodando lá no segundo plano, mesmo que for sem som, deixa um like lá pra ele não cair no limbo, porque eu ainda quero trazer novidades pra vocês naquele canal, tá, gente? Então conto com a ajuda de vocês. Se vocês souberem mais informações, se vocês quiserem saber coisa mais específica em relação a isso, deixa nos comentários também que eu vou tentar pesquisar isso pra vocês. Mas, de novo, não sei exatamente até que ponto que eu consigo as informações, porque não tem nenhuma informação oficial do que tá acontecendo. E eu acho que é isso. Eu acho que eu falei muita coisa. Peço perdão pra vocês pelo vídeo ter ficado longo, mas é uma coisa assim que é difícil a gente não ficar meio revoltado com as coisas que acontecem, né? É muito fácil o governo achar super soluções de conseguir fiscalizar a parte de dinheiro e de imposto, que isso daí eu acho que o sistema do Brasil é um dos melhores para controlar dinheiro, para saber se você está pagando imposto de renda certinho ou não está, etc. e tais. Mas em relação de criar sistema para resolver outro tipo de situação, aí não tem muito esforço em relação a isso. Então, tipo assim, complicado, né, gente? Deixa aqui nos comentários, por favor, se a nossa revolta é uma revolta concreta, se ela é uma revolta que nós estamos com o nosso direito, e se de repente existe algum jeito de a gente correr atrás disso daí, de a gente tentar facilitar essa parte, ou resolver essa parte, ou exigir os nossos direitos, quero saber de vocês. Eu vou ficando por aqui, um super beijo, uma ótima semana, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!